Beleza, vamos falar de órgãos linfóides primários, tá? Os órgãos linfóides primários, eles são aqueles que ou produzem ou amadurecem células do sistema imunológico. Agora já conhecemos os órgãos do sistema imunológico, vamos conhecer os órgãos linfóides primários com mais detalhes. Iniciaremos por um órgão muito importante. Você lembra de onde surgem as células do sistema imune? Então, na última aula, a gente falou sobre células do sangue, quem é que fabrica as células do sangue, e quem fabrica as células do sangue é justamente a medula óssea, que é a resposta dessa pergunta. Você já aprendeu que a medula óssea é o local de geração de todas as células sanguíneas, inclusive células do sistema imune, concorda? Como será o conteúdo desse órgão? Vamos observá-lo. Então vamos observar as células da medula óssea, tá? Eu vou clicar aqui nesse objeto e ele vai fazer uma punção medular, vai penetrar no osso e vai tirar desse osso da crista ilíaca células da medula. Então aqui a gente tem na agulha células da medula. Como é que a gente observaria isso? A gente faria um esfregaço. Então você tem a lâmina aqui, você encosta a lâmina, uma lâmina com a outra, faz um filme no contato entre as lâminas e arrasta. Isso aí vai fazer com que a gente consiga fazer tipo uma monocamada de células do sistema hematopoético. Observe a imagem da microscopia óptica. Repare, a medula óssea possui um aspecto esponjoso. Sabe por quê? Passe o mouse nos botões e observe. A medula óssea é constituída de células reticulares, fibras reticulares e mecariócitos. Aqui eu discordo um pouquinho das fibras reticulares. Para a gente conseguir observar fibras reticulares com bastante qualidade, é necessário algum tipo de coloração com impregnação de sais de prata, alguma coisa que destaque um pouco melhor. Então ele coloca as fibras reticulares como esse material aqui levemente fibroso, né? Uma fibra um pouco mais espalhada, tal, e esse material aqui corado em rosa. Eu não consigo ter certeza que isso aí é um material de fibra reticular, mas é o que está sendo apontado aqui. Eu prefiro observar isso aí sob colorações específicas, tá? A gente tem as células reticulares. Essas células reticulares têm uma função ela é importante aí no processo de amadurecimento de células da medula e ela também tem uma função de estroma, né? Ela tem uma função aí de sustentar esse órgão. E a gente tem as células funcionais, aí, por exemplo, o mecariócito. O mecariócito é uma célula gigante que produz plaqueta, então é uma célula bem grandona, ela tem pseudópodes e esses pseudópodes liberam pequenos pedacinhos de citoplasma que são as plaquetas. É isso que a gente tem na medula. Tá? Você lembra qual outro órgão linfóide primário? Bem, por que eu não estou estendendo falando mais da medula antes de falar de outro órgão linfóide primário? Porque a gente viu a questão da hematopoiese na outra aula, então já está isso resolvido. O outro órgão linfóide primário é o timo, né? Aquele órgão responsável pela maturação dos linfócitos T. Acompanhe, vamos relembrar. Então vamos lá dar uma olhada nisso aí. Beleza, então esse aqui é o timo, tá? Aqui a gente tem órgãos linfóides secundários, aqui nessa regiãozinha aqui a gente tem as tonsilas, aqui a gente tem um órgão linfóide secundário, que é o baço. No intestino a gente tem órgão linfóide secundário, mas órgão linfóide primário é a medula óssea, que não está representado nesse slide, e o timo. Vamos tentar entender aqui um pouquinho sobre o timo. Lembrou agora? Isso mesmo, o timo é o órgão responsável pela maturação dos linfócitos T. Vamos observar mais de perto a estrutura desse órgão. Beleza. Repare, agora estamos observando o timo mais de perto. Conte quantos lobos esse órgão possui. Ele tem 2 lobos. Eu enrolo a língua para falar isso aí, mas esses lobos é a divisão macro, né? A divisão micro são os lóbulos, tá? Ele possui 2 lobos. Você sabe como esse órgão se desenvolve? Vamos aprender. E agora tem uma sacada bem legal. Isso aqui é o peso do timo. Tá? Então, tem 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas. Tal. Quando você nasceu na idade 0 e até você envelhecer na idade 60. Por isso que tem essas fotos aqui acompanhando as idades. O que a gente observa? A gente observa que quando você nasceu, mais ou menos 20 gramas seria o peso do timo. Quando você tem 10 anos, aproximadamente aí 30 gramas seria o peso do timo. E quando você tem 60 anos, aproximadamente 10 gramas seria o peso do timo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, pensa no peso relativo do timo em relação ao tamanho da pessoa. Você nasceu com um timo de 20 gramas, só que você era um bebezinho. Tipo, o peso relativo desse timo, em relação ao peso do corpo do indivíduo, era muito grande. E daí, conforme você vai se desenvolvendo, o timo ele se desenvolve um pouquinho até os 10 anos, mais ou menos, até chegar com 30 gramas lá, aproximadamente, e daí depois ele começa a involuir. Essa involução do timo, isso aí tem bastante relação com as
as dificuldades imunológicas que os idosos enfrentam. A gente está num momento de pandemia que, tá líquido e certo, tá nítido que existe esse problema acontecendo nos dias de hoje com relação à infecção da Covid-19. Vou ler. Repare no gráfico acima. O timo muda de tamanho durante a nossa vida. Perceba, o timo cresce até a puberdade, mas a partir daí sofre um processo de involução gradativa. Se observarmos o indivíduo idoso, veremos apenas um vestígio de timo. O timo ele vai sendo substituído por tecido adiposo unilocular. Agora estamos prontos para observar o timo ainda mais de perto. Clique no bisturi e observe a estrutura. Vamos clicar no bisturi aqui, ele vai cortar o timo. Perceba, o timo é revestido por uma cápsula fibrosa, que é aquela cápsula que protege o órgão. Para que será que serve essa estrutura? Já falei, é uma cápsula que ela unifica e protege, ela reveste externamente, unifica e protege. Repare que essa cápsula emite projeções para o parênquima. Então, quem são essas projeções, né? São essa parte aí que ficou vermelha, tá? Então, o tecido conjuntivo da cápsula, ele vai se dobrando, vai infiltrando no órgão, formando estruturas menores. Essas estruturas menores a gente pode chamar de lóbulos. Como que é o timo? Do lado esquerdo, a gente tem o esquema, que é uma representação simplificada da realidade. E do lado direito, a gente tem o córtex histológico. O córtex histológico já é a imagem, né, técnica. Tem um contrassenso que assim, aqui está escuro dentro, claro fora, e aqui está escuro fora, claro dentro. Esse contrassenso não ficou legal, mas não desmerece aí o slide, tá? O que está acontecendo é que assim, a gente percebe que os lóbulos eles têm uma região cortical e uma região medular, ou seja, uma região mais externa e uma região mais interna. Isso é uma definição posicional em relação à posição das cores com relação ao lóbulo. Passe o mouse nos botões e repare. Há uma diferença entre as concentrações de células nas regiões do timo, concorda? Na área cortical periférica encontramos muitos linfócitos T imaturo, timócitos, e na área medular central encontramos uma concentração menor de linfócitos. Beleza, então na área cortical, esse aqui é o córtex, e na área medular. Isso aí acontece porque o timócito ele migra da região do córtex em direção à medula, e muitas dessas células morrem, então você tem uma grande quantidade de célula na região cortical e uma menor quantidade de célula na região medular, que é o que está aparecendo aqui. Então, região cortical, muita célula. Região medular, menos célula. Porque muita célula morreu no trajeto. Vamos olhar mais de perto. Aqui, essa parte aqui de cima é justamente a parte que está tendo bastante célula, né? E daqui, desse ponto para baixo, já diminui nitidamente a quantidade de célula. Isso aí acontece porque você está tendo a morte dessas células da região cortical em direção à medula. Sabe que células são essas na região cortical do timo? São os timócitos, que são os linfócitos T imaturos. Bem, a função do timo é amadurecer linfócito T, e daí a gente tem que ter linfócito T imaturo amadurecendo lá. E na área medular, perceba, na área medular são observadas estruturas conhecidas como corpúsculo de Hassall, que são essas estruturas que estão piscando em verde. Agora que já vimos a estrutura interna desse órgão, vamos conhecer como se dá a maturação dos timócitos. Antes de eu falar da imaturação dos timócitos, que são os linfócitos T imaturos, eu queria só destacar a área cortical, onde tem mais timócito, e a área medular, que é onde tem menos timócito. Além desse corpúsculo de Hassall, gente, morre tanta célula, mas tanta célula lá na região do timo, que daí se formam essas estruturas de células concêntricas, por acúmulo de material sendo retrabalhado, material sendo reabsorvido. Tá? Vamos ver agora como é que ocorre, né? De forma bem metafísica, bem simbólica, como que ocorre a maturação das células no timo. Um desses dois é o nosso inimigo. Escolha a porta de quem você acha que seja o criminoso. Aí vai lá o bigodinho. Eu acho que é esse aqui. Então vai na fé, baixinho. E entrou baixinho. Você sabia que os timócitos T precisam ser selecionados no timo antes de saírem maduros para a circulação sanguínea? Os linfócitos T devem ser testados quanto ao seu risco de reconhecer estruturas do próprio corpo, do próprio organismo. Repare, o linfócito acima está sendo testado. Será que esse linfócito reconhece células do próprio sangue? São células próprias, células que não podem ser reconhecidas pelo sistema imunológico, e elementos estranhos. Resumindo o que está sendo dito aqui, é assim,
Você tem uma célula que é uma célula potencialmente danosa, ela é uma célula perigosa. E essa célula perigosa precisa ter alvo, precisa saber em quem atira. Se ela não conseguir diferenciar aquilo que é uma célula própria daquilo que não é uma célula própria, vai acabar matando as duas células, né? E a gente não quer isso aí é perigoso. Vamos ver como é que isso ocorre. Esse cara escolheu certo, ele escolheu o verdinho como material não próprio. Repare, esse linfócito passou no teste, reconhece as células do organismo como elementos próprios. Mas por que será que os linfócitos precisam ser testados? Isso acontece por causa dos TCRs, por causa dos receptores de células T. Existem receptores na membrana dessa célula aqui, que é essa célula menorzinha. Existem receptores na membrana dessa célula que a gente chama de receptor de célula T. Esse aqui é o linfócito T. Esse receptor de célula T, ele precisa reconhecer algum patógeno, senão ele não tem utilidade. Ao mesmo tempo que ele não pode reconhecer alguma célula própria, senão ela pode oferecer risco. É isso que a gente está falando. Então, os TCRs são originados pelo mesmo processo de recombinação somática que origina os anticorpos. A gente vai ter uma aula de recombinação somática ainda. Até esse momento, você já pode ficar sabendo que os TCRs não reconhecem antígenos da mesma maneira que os anticorpos. Os TCRs, para reconhecer antígenos, dependem de outra classe de moléculas. Você reparou na animação? Segundo o linfócito, reconheceu a célula do organismo como um elemento estranho. O que será que vai acontecer? É aquilo que eu falei, você tem uma célula potencialmente danosa, né? E aí reconheceu aqui, reconheceu essa célula, que é uma célula do próprio corpo, é uma hemácia, como uma célula antigênica, uma célula potencialmente danosa. O linfócito é potencialmente danoso, e daí reconheceu esse aqui como patógeno. Vamos colocar desse jeito que fica melhor. Cara, ele viu errado, ele errou. Então, é o cara que pode matar as próprias células. O que vai acontecer com esse cara? Vamos dar uma olhada. Perceba, durante o processo de seleção, muitos linfócitos não passam no teste e morrem por apoptose. Leandro, o que é apoptose? Eu não sei o que é apoptose. Apoptose é morte celular programada. Um professor meu, o professor Bauer, ele infelizmente partiu, mas o professor Bauer ele tinha um exemplo que eu acho maravilhoso e reproduzo. O que é a apoptose? A apoptose é o suicida consciente, é o cara que toma um veneno, ele entra no caixão, fecha a tampa, contratou o velório, contratou o jazigo por vários anos e não vai dar trabalho para ninguém. Simplesmente ele deixou de existir. Tá? Isso aí é uma apoptose. A célula vai atrofiando e não dá resposta inflamatória. Tá, e o que é a necrose? A necrose é tipo o homem-bomba. É o cara que vai no meio da multidão, puxa um gatilho, explode, voa pedaço dele para tudo quanto é lado e dá trabalho para limpar, mata mais gente em volta. Isso aí é uma necrose. Tá? Então, a apoptose é um processo de morte celular caracterizado pela concentração de cromatina e pela formação de bolhas na membrana plasmática, ou blibbing de membrana. Esses fragmentos celulares são fagocitados sem provocar resposta inflamatória. Esse processo difere da morte por necrose, que libera conteúdo celular e provoca uma reação inflamatória. É aquilo que eu acabei de explicar do homem-bomba e do suicida consciente. É verdade, os linfócitos que reconhecerem as próprias células do organismo como elementos estranhos são deixados morrer. A maioria dos linfócitos morrem. A maioria dos linfócitos não sobrevive a esse mecanismo de seleção, e tem que ser assim. É um desperdício de energia necessário para o bom funcionamento do sistema imune. Por quê? Vamos ver por que é um mecanismo necessário. Você já ouviu falar em doenças autoimunes? As doenças autoimunes são causadas justamente por linfócitos T ou B que reconhecem moléculas do próprio organismo como elementos estranhos. Observe as imagens acima, alguns exemplos de doenças autoimunes. Entre os exemplos de doença autoimune, a gente pode destacar diabetes mellitus, que é aquele descontrole da glicemia do sangue. Então, quando a partir da ingesta de alimentos, a glicemia ela sobe descontroladamente, o que causa uma inflamação vascular que pode vir a ser bem grave. A gente tem o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus ele é uma doença caracterizada pelo sistema imunológico reconhecer pedaços de células. Parece que DNA dupla fita é reconhecido pelo sistema imunológico, e aí acaba atacando vários pontos do organismo, não é só um ponto, e uma mancha característica que existe nas pessoas com o lúpus em estado inflamatório mais agressivo, mais
agudo, forma uma mancha na forma de borboleta aqui no rosto, tá? E a gente tem a tireoide de Hashimoto. A tireoide de Hashimoto é uma inflamação na tireoide que faz com que ou a pessoa tenha que fazer uma reposição hormonal ou tenha que retirar a tireoide, depende da intensidade dessa ação. Mas tudo isso aqui são células que fracassaram em diferenciar tipo substâncias antigênicas, patógenos, com relação às células do próprio corpo, e estão atacando as células do próprio corpo. Então é uma falha da tolerância imunológica. A gente tem esse mecanismo que é para gerar tolerância ao próprio organismo, tolerância imunológica, e quando existe falha central da tolerância imunológica, é uma das causas do surgimento de doenças autoimunes. Existem outras causas do surgimento de doenças autoimunes? Sim, essa daí é uma das causas. Pessoal, até mais, até órgãos linfóides secundários.